Hora de falar do novo episódio de Superman and Lois. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu, Moá, sou o Tavão mais uma vez para falar aqui de Superman and Lois, episódio 5. Inclusive é o último episódio até maio, já que teremos um hiato e vai demorar para voltar Superman and Lois. Mas fazer o que, né? A gente aguarda retornar. E falemos então aqui hoje desse novo episódio, episódio 5, Best of Smallville. E como já sabem, minha review terá aqui spoilers do episódio. Estejam avisados e vão lá. Aqui a série deu uma pausa no seu ritmo de aventura do gibi da semana, que era o que rolou, né, na semana passada. Temos aqui um episódio que dá continuidade às investigações de Lois Lane, porque um dos desaparecidos, trabalhadores desaparecidos e tudo mais, né, ele reaparece com certos poderes kryptonianos. Provavelmente tem relação com a Kryptonita X, que foi mostrada no final do último episódio. Ao mesmo tempo que tem isso, nós temos um certo atrito rolando entre Clark e John Kent. Por quê? John Kent, ele tem essa pressão enorme em ser o garoto perfeito. Ele é o garoto certinho. Não é meio que permitido a ele errar, né? Enquanto que pro outro é meio que permitido isso. Ele tem um peso muito grande em sua cabeça. E agora na escola ele é completamente ofuscado por seu irmão. Isso gera um certo problema. Ele não tem, vamos dizer assim, direito a extravasar e tudo mais. E esse episódio que ele claramente está extravasando de todas as formas possíveis. Ele não se sente legal ali na escola, nem em casa. Esse episódio, ele é muito sobre a ideia lúdica de Smallville. E é também sobre absorver a morte de Martha Kent, absorver o luto dela, que eles nem tiveram tempo para isso. Houveram uma série de problemas para a família lidar logo em seguida da morte dela. É um episódio bem bonito que relaciona esse arco dramático do John Kent se sentir inadequado socialmente, se sentir muito pressionado por tudo e pelas expectativas que colocam nele, de como ele deve ser e do que ele quer fazer, né? O episódio faz um paralelo muito grande do Clark com ele e do Clark no passado com a Martha Kent. Então ele relaciona a morte da Martha Kent com a morte do Jonathan Kent, né, o pai do Clark, e de como estava o psicológico do Clark no passado ao ter que lidar com isso, nos momentos prévios a ele sair de Smallville. E a questão do Clark, quando ele era jovem, era sair de Smallville. A questão aqui é se estabelecer em Smallville. Eles acabam criando um paralelo bem interessante do John com o Clark. Mas é um episódio que sabe trabalhar muito bem esses lados, essas camadas dos personagens. Sem eles recorrem a flashbacks. O flashback tem uma certa narrativa, mas é como um complemento. Não é como Arrow, que o flashback tem seu próprio arco dramático. Não. É um complemento para a situação familiar que está rolando ali do Clark com John e acaba contribuindo para uma evolução dos dois personagens até o final do episódio. Além disso, tem uma historinha ali com o círculo adolescente envolvendo o Jordan, o John, e ainda tem uma certa relação construída ainda aqui do Jordan com o John, que mostra ter uma compaixão e um controle do Jordan quando o John se torna descontrolado. É uma inversão de papéis bem interessante. Eu tô sendo uma questão bem calorosa, um drama juvenil muito bem escrito quando se trata desses dois irmãos. O episódio também traz uma subtrama do Capitão Luthor vigiando aí o Superman se confrontar com esse trabalhador, né, que voltou com superpoderes. Tudo isso leva a uma grande batalha, onde ele meio que se autodestrói com a visão de calor no próprio corpo. Dá a entender que ele já estava morto, que ele foi ressuscitado de alguma forma. É bem interessante que o Capitão Luthor estava ali ao redor, e o Capitão Luthor, ele também entra em contato com a Lois. Ele tá sem armadura, então ele tá agindo normalmente, assim. Ele é um tanto perturbado, ele não parece realmente ser um vilão, mas tem uma questão ali que parece que no mundo dele, ele estava casado com a Lois Lane. Ele entra em choque, ele fica muito pistola pelo fato do cara que destruiu o mundo dele estar casado com a mulher dele. A cabeça dele não tá bem, gente. A própria inteligência artificial já falou pra ele que: meu filho, esse mundo não é seu. Mas ele tá doido. Ele tá completamente doido, ele não tá compreendendo muito bem. Ele realmente não é um conflito a ser enfrentado aqui. O conflito ainda está com essas corporações aí e com esses meta-humanos que estão à solta por aí. E depois o episódio fecha com o Jordan voltando pra casa e ele sendo atacado pelo moleque lá, de todo o caso ali, que ganhou poderes meta-humanos, das minas. E ele tá sendo completamente espancado com super socos ali. E aí o episódio acaba. E aí você não sabe o que vai acontecer.
O que dá a entender até o momento é que esse garoto culpa o Zordon por ele estar assim. E o Zordon, ele se culpa também por isso. Nesse episódio, senti a ação meio que no automático. Não me divertiu tanto a ação quanto os outros episódios. E os efeitos talvez estejam um pouquinho abaixo. Ainda não é um padrão de incompetência, igual você vê em temporadas aí de, por exemplo, Flash, ou até mesmo Supergirl, né? Que dá umas patinadas depois, algumas temporadas depois. Mas deu pra ver que tava ali no automático. Foi só porque realmente precisava ter alguma cena de ação. Dá pra engolir um pouco da questão dos efeitos no escuro e tal. Então dá pra você absorver melhor. Eles têm um script muito bom ali. As atuações estão muito boas. Então é um detalhezinho que eu ignorei. Porque de resto tá top o episódio. Gostei muito. Legal ver cada vez mais camadas serem exploradas dos personagens. A gente tem um referencial da origem, né? Desse Clark, de como é que ele surgiu e tudo mais. Também ajuda no fato que o Clark é muito parecido com o John. Então gera uma relação bem interessante. E com esses acontecimentos da vida deles, sendo meio que duas faces da mesma moeda. Mas é um bom episódio, gostei bastante desse. Tem uns probleminhas aqui e ali com os efeitos, mas dá pra relevar. Tá bacana. Tá valendo a pena e a gente fica na expectativa até maio. Mas fazer o que, né? A gente espera, né? Então é isso, minha gente. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se não gostou, dá seu dislike. Faça como preferir. E a gente se vê na próxima review, no próximo vídeo. Enfim. Falou!